das Crônicas, capítulo 26, quando vamos refletir nessa manhã sobre o reinado de Uzias. E essa é a nossa penúltima lição dessa nossa série de estudos sobre pessoas como nós. A partir do mês de junho, nós teremos uma nova série de estudos sobre a primeira e a segunda carta do apóstolo Pedro. E hoje nós vamos falar sobre um desses poucos reis lembrados na trajetória, obrigado, meu irmão, na trajetória dos reinos do norte e do sul, sobretudo em Judá, onde podemos, como também vimos em outros exemplos até aqui, homens que começaram muito bem, mas que terminaram desonrando o Senhor pela sua própria insubmissão e desobediência. Quando nós olhamos para bons começos, como esse de Uzias, podemos lembrar também de Ezequias, podemos lembrar também de Asa, que já estudamos aqui, podemos lembrar do próprio rei Salomão e, por que não dizer, Davi, homens que, cheios do Espírito Santo, cheios do Senhor, no encargo que o Senhor lhes dispusera de reinar sobre Israel, ou em alguns casos aqui, depois da divisão sobre Judá, tiveram as suas vidas como verdadeiros instrumentos do Senhor. Mas em algum momento a soberba, a vaidade, tomou conta dos seus corações para os destinarem a outros propósitos que não era o da obediência ao que o Senhor havia determinado, como no caso que acabamos de acompanhar na leitura feita, no exemplo de Uzias, quando esse, apesar de ter sido responsável pela promoção de diversas melhorias no reino de Judá, ele, da parte do seu próprio orgulho, se deixou levar pela soberba de ele mesmo oferecer os incensos no templo, esta que era uma atribuição exclusiva dos sacerdotes, conforme a ordem arônica. E assim foi então punido pelo Senhor com a doença da lepra, que naquele tempo não tinha nenhum tipo de tratamento ou cura, como temos hoje na conhecida hanseníase. Então, vemos aqui, queridos, o perigo de confiarmos nas nossas próprias forças. O grande objetivo dessa nossa lição sobre o rei Uzias é observarmos o quanto que o relacionamento com Deus é importante para que sejamos realmente prósperos. Porém, o afastamento dele é consequentemente a causa primária da nossa própria ruína, da nossa própria derrota. Nós temos sempre como destacar aqui nas nossas lições 3 objetivos. O primeiro é consciente, o segundo é experimentável e o terceiro é o desafio da ação. O da consciência é o do saber. Ao terminarmos essa lição, o objetivo é que você, ao estudar a vida de Uzias, observe seus acertos e seus erros, que é natural ao olharmos para os exemplos de esses respeitáveis homens e mulheres do passado, como temos feito aqui domingo após domingo. E diante desse exame dos seus erros, seus acertos, nós vamos ser convidados a experimentar, a sentir, a sermos desafiados a respeitar o que é sagrado, não interferindo naquilo que não é a nossa vocação, como também valorizar isto, não repetindo os equívocos cometidos por Uzias, como acabamos de ler. E com isso, nós sairemos daqui, como está nas portas do nosso templo de cultos, saia para servir. Nós vamos sair diante desse aprendizado para conquistar valores e princípios que Deus espera de um genuíno crente, a começar por nós. Nós não podemos esperar que o país seja melhor, que as escolas sejam melhores, que a igreja seja melhor, que as instituições sejam melhores, se nós não temos assumido um compromisso de começar esta mudança dentro do nosso próprio coração, com a ajuda, certamente, do Senhor. Sem Ele, essa intenção vai ser apenas travada até o limite da nossa própria incapacidade. Como o apóstolo Paulo disse na carta aos Romanos, o bem que eu quero eu não faço. Ele quer fazer o bem, e muitos de nós podemos ter essa verdadeira intenção no nosso íntimo, mas o poder para realizá-lo está na santificação operada em nós pelo Santo Espírito de Deus. Hoje em dia, meus irmãos, é muito comum
quando desejamos conhecer alguém, embora não seja o método mais assertivo, nós buscamos conhecer o seu perfil, um currículo da pessoa. E hoje, nos tempos das redes sociais, tem sido cada vez mais comum nós observarmos o perfil de personalidade de alguém ao examinarmos o que ela compartilha ou que tipo de informações ela decidiu nos apresentar numa página de uma rede social, que nós chamamos de perfil. Mas ali muito pouco se sabe a respeito das pessoas. A realidade é que a gente se acomoda em conhecer apenas a superfície, a casca daquilo que as pessoas apresentam, porque são informações selecionáveis. Eu ainda não vi o perfil de ninguém quando coloca aí no seu Instagram ou no seu Facebook ou qualquer rede social dessa. Eu sou uma pessoa muito temperamental. Eu não vi ninguém colocar isso. Ou assim, eu sou uma pessoa explosiva, eu sou imoral. Ninguém coloca esse tipo de coisa, né? As pessoas selecionam as melhores informações. Para quê? Para que possa colher, quem sabe, muitos seguidores, amigos, se usa esse perfil, quem sabe até para uma proposta pessoal de um empreendimento. Todo esse tipo de informação que seja desqualificante vai atentar contra o seu propósito de uso daquela ferramenta. Mas a Bíblia, meus irmãos, ela é a palavra de Deus. E ela é tão palavra de Deus que ela não nos omite os piores quesitos das vidas dos maiores homens de Deus. E esse é um argumento dentro da hermenêutica reformada que nos reafirma a inerrância das Sagradas Escrituras. Você quer ver uma coisa? Um dos grandes argumentos da legitimidade do relato do Êxodo, o Êxodo que narra a investida do Senhor a partir de Moisés para livrar o povo hebreu do cativeiro de 4 séculos na terra do Egito, ele fala-nos com detalhes toda a humilhação pela qual o povo de Deus havia enfrentado aquele tempo ali sob o jugo de Faraó. Aí você pode me perguntar, tá, pastor, o que isso quer dizer então em relação à inerrância das Escrituras? É porque, queridos, alguns defendem a tese de que na realidade toda a história do Êxodo, como também de outros livros inspirados da Bíblia, esse é um argumento liberal, eles vão colocar em pé de descrédito o texto bíblico ao defenderem que o próprio povo hebreu montou as histórias bíblicas de forma a se favorecerem. Vamos considerar isso e pense comigo. Se você tem a oportunidade de montar a sua própria história, vamos voltar para a história do perfil lá da rede social. Você vai colocar as coisas terríveis, as coisas humilhantes. O fato de que é registrado no Êxodo toda a humilhação, todos os erros, todas as mazelas que esse povo enfrentou, é justamente o primeiro e o único e suficiente argumento para desmontar essa falácia de que o povo hebreu teria montado, depois do exílio, as escrituras para construir a sua própria história. Porque nenhum povo que vai inventar a sua própria história vai ter a satisfação de narrar que foi escravo por 400 anos. E nem que foi humilhado pelas mãos de povos pagãos. Sobretudo em se falando do povo hebreu, povo judeu, um povo extremamente ufanista, extremamente nacionalista. Não teriam eles nenhuma satisfação em narrar isso, senão porque foi verdade. Não inventariam um fato terrível assim para a sua própria desonra. Agora vamos falar do perfil do rei Uzias. Ele era filho de Amazias e assume o trono, como vimos aí, aos 16 anos de idade. Segundo a linhagem, a trajetória dos reis de Israel e Judá, ele foi o 10º rei de Judá desde a morte de Salomão e administrou eficientemente o reino, no tocante à sua gestão, à sua administração, à sua habilidade política e também militar. E foi, sem dúvida, um monarca próspero e progressista no tocante a garantir o progresso econômico, o progresso social da sua nação. E contou com a bênção de Deus durante a sua trajetória. Entretanto, ainda assim, ele
vira as costas para os mandamentos do Senhor, então entregando-se ao desejo que brota no seu coração de atravessar a ordenança do Senhor quanto à oferta no templo dos incensos, e ele, acreditando ser ele um rei intocável, afronta a ordem levítica e então sofre a penalidade por essa sua insubmissão, como a história de outros monarcas do período da monarquia em Israel e Judá. É importante dizer que ele foi um dos mais longevos. O rei Uzias governou durante 52 anos, um tempo considerável, considerando que os grandes reis chegaram até 40, 44 anos, como Salomão, como Davi. Foi um tempo extremamente proveitoso no tocante à economia e ao progresso da nação. Fique à vontade, você, meu irmão, minha irmã, para levantar a sua mão, fazer um comentário, uma pergunta, se assim surgir a necessidade. Já levantou aí? Está só testando, né? Então vamos falar sobre alguns valores perdidos, meus irmãos, que Uzias reconquista a partir do seu reinado. A gente vai chegar na parte ruim, mas não podemos também deixar de falar da parte boa. Primeiro, em relação à vida religiosa em Israel. Quando nós vemos lá nos versos de 4 a 5, acompanha comigo na sua Bíblia, versos de 4 a 5 do capítulo 26 do segundo livro das Crônicas. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Amazias seu pai, propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus, nos dias em que buscou ao Senhor, e Deus o fez prosperar. É interessante notar, meus irmãos, no tocante à vida religiosa em Israel e em Judá, sobretudo aqui em Judá, que ao contrário de seu pai, Uzias, ele procurou seguir pela vereda da retidão em todos os seus propósitos. Procurou ele buscar a Deus na vida diária, aproximando-se do profeta Zacarias e confiando nos seus ensinos sobre as visões divinas. Uzias, ele poderia ter seguido o mau exemplo de seu pai. Entretanto, coube à vontade do Senhor que ele fosse um homem usado para promover com retidão, com integridade, todas as melhorias que foram observadas no seu reinado. Isso é quase que uma gangorra na história da monarquia em Israel e Judá. Sobretudo em Judá, quando você vê a trajetória de péssimos e perversos, extremamente perversos reis na história de Israel e Judá, e que não tem o seu caminho imitado pelos seus filhos. Isso nos ensina algo muito importante que quebra e desmantela de maneira categórica o pensamento da influência social, como narrado pelo socialismo marxista. O homem que é um produto do meio, como se não fosse o meio um produto do homem na realidade, como a Bíblia nos assegura de maneira muito clara. Filhos de péssimos pais criados em meio à idolatria, à perversidade, ao homicídio, à prática de crimes tanto contra o seu povo como também contra o Senhor, não seguindo esses exemplos, na realidade dobrando seu governo de Deus, o Senhor de Israel. Isso você nota como no exemplo de Ezequias, no exemplo também de Josias, que nós vamos ver na próxima semana, homens que foram responsáveis por grandes reformas dentro do povo de Deus, e mesmo assim com ascendências, com uma paternidade, uma maternidade extremamente inútil para o exemplo que deveriam seguir. É porque, na realidade, meus irmãos, embora seja de grande e relevante importância, falava disso com um irmão ontem, num debate sobre um tema interessante, e dizia para ele, é muito importante, é fundamental o papel de um pai, de uma mãe na vida de seus filhos, ao ensinar-lhes o caminho, e no caminho em que devem andar, do temor ao Senhor. Mas isso não é determinante. Isso é o papel, é um dever dos pais, mas isso não vai assegurar a salvação deles se não forem eles eleitos do Senhor. Assim como um péssimo lar, uma desestrutura completa e observável em uma casa, também não é a sentença
definitiva de morte na vida de um homem, de uma mulher, se foram escolhidos pelo Senhor. Até mesmo as pedras clamarão para que aos eleitos seja comunicado o evangelho da graça. E ele usa destes meios e muitos outros que você pode até ficar boquiaberto, surpreso, se ele decreta, ele fará cumprir a sua própria vontade. A vida religiosa, contudo, é aqui um destaque importante no governo de Uzias. Mas também, meus irmãos, podemos destacar aqui como aplicação, como eu acabei de dizer, que Uzias poderia ter seguido o mau exemplo de seu pai, ou poderia ter seguido os ensinos do bom profeta Zacarias. A pergunta que nós fazemos a você nessa manhã: por quem você tem se deixado influenciar? Certa vez um jovem me procurou nesta igreja e perguntou a mim: pastor, eu queria saber se eu, enquanto cristão, se é errado eu frequentar este lugar. Ele me citou o lugar onde ele gostaria de frequentar e eu refleti com ele: meu irmão, todos os lugares, eles são lícitos ao crente, é o que a palavra de Deus nos ensina. Entretanto, eu pergunto a você, estando lá, você vai ser notado como luz de Cristo, como sal dessa terra, ou você vai ser influenciado por aqueles que estão lá? Se você tem alguma dúvida, alguma suspeita de que possa ser a segunda questão, então abstenha-se disso, pois é melhor que você entre no céu sem um dos olhos ou sem uma das mãos, metaforicamente, do que vá com todos os seus membros para o fogo do inferno. Então pense bastante sobre isso. Nós estamos em meios muito propícios na sociedade contemporânea, num mundo que é totalmente contrário, inimigo do Senhor, como o apóstolo João nos retrata na sua carta. E se nós constituímos amigos do mundo, não estamos incomodando as esferas de convivência social onde estamos inseridos? Qual é o papel que nós temos desenvolvido na sociedade? Que tipo de cristãos nós temos sido? Os profetas de Deus ainda estão a falar através da sua palavra, os ministros de Deus a nos consolarem com a verdade que mata, que fere, que confronta-nos com o nosso próprio pecado. E o que temos feito com isso? Nós temos, de fato, nos apropriado dessa mensagem para sermos ferramenta de transformação, de mudança, de renovação no mundo onde estamos, ou temos sido levados pelas marés como ovelhas sem pastor? É preciso que nós, diante do exemplo de Uzias, reflitamos sobre isso e não nos façamos de vítimas. Pastor, mas é porque eu tenho uma família muito desestruturada. Uzias também tinha, Moisés também tinha, e muitos outros. Poderíamos aqui ficar um dia inteiro citando exemplos bíblicos de personagens, de homens e mulheres que, nascendo de um contexto totalmente indiferente a Deus, ainda assim foram poderosamente usados por Ele, com integridade, com transformação e, sobretudo, com uma vida de testemunho genuíno. Microfone aqui para a nossa irmã, que vai fazer um comentário. Espere só um minutinho para que saia na gravação aqui também. Eu aproveito nesse intervalo para dizer a você que está nos acompanhando no YouTube, que venha partilhar conosco da IBD aqui, na presença dos irmãos da IPA. Pode falar, A querida. paz de Cristo. Amém. Sou lá da presbiteriana do pastor Ronald. A gente sempre vem aqui de vez em quando, mais próximo. Sejam bem-vindos. Obrigada. Jesus, ele e os irmãos dele, né? No início eram contra ele, perguntava até se ele era louco. Sim. Você vai ler lá a Bíblia, os próprios irmãos de Jesus. E o povo que ele nasceu rejeitou ele, exceto os escolhidos dele. Então, se você fosse basear naquilo que você vê, porque quem escolhe é Cristo, não somos nós, né? A genealogia de Jesus é um grande exemplo disso, né? Você tem Raabe, que era uma meretriz, você tem personagens ali extremamente duvidosos e questionáveis no seu passado. Entretanto, a história de Deus no seu plano redentor não está em selecionar heróis, mas em transformar vilões. É assim que ele nos prova que a sua redenção não é operada por uma questão de meritocracia, mas é pela graça somente, sola gratia. Meus irmãos, ainda em resgate de valores, Uzias, além desses valores da vida religiosa, ele também resgata o que diz respeito à questão de propriedades. Haviam cidades de Judá ocupadas por inimigos do reino já há muito tempo.
Uzias, com um exército de homens destros, escaramuçou ou expulsou assim os invasores, reconstruindo as cidades e reintegrando-as ao reino de Judá. É interessante notar que muitos reis que passaram anteriormente nessa lida de governar a Judá e também o reino do norte, o reino de Israel, depois da divisão de Roboão e Jeroboão, nós vemos que muitos deles negligentemente foram deixando os inimigos tomarem conta das fronteiras. A proteção das fronteiras da terra que o Senhor deu por herança ao povo era uma obrigação, uma responsabilidade deles. Mas quantas vezes eles negligenciaram isso, renegando aos inimigos e as suas invasões sem nenhuma resistência. Uzias vem então movido pelo Senhor com um exército de homens preparados e vai retomar, lembrando um pouco aqui da trajetória de Josué, quando ungido pelo Senhor também, vai tomando, metro após metro, se apossando da propriedade da terra de Canaã e falhando da mesma forma também no que o Senhor havia determinado a ele, que expulsasse os que moravam ali, permitindo que ficassem vivos, e isso foi de consequência para a própria influência negativa do povo tempos mais tarde. Uzias aqui, então, ele resgata este valor, a possessão da terra que o Senhor dá ao seu povo, como também, espiritualmente falando, a nós nos é dada a responsabilidade de cuidar da terra e não de desprezá-la. Um tema que poucas vezes nasce dentro do debate reformado é esse de suma importância, a ecologia, o cuidado com a natureza. Parece-nos que alguns têm um certo temor de falar desses temas como se fôssemos ser associados com ideologias anticristãs, quando na realidade, cuidado, que é um patrimônio do povo de Deus, o meio ambiente, cuidar dele é uma responsabilidade nossa, enquanto mordomos, fiéis dispenseiros do Senhor. Foi assim dado o mandato cultural de Deus a Adão lá no Éden. Preservação, cuidado, consumo consciente, mas também sujeitando a criação ao nosso cuidado, como ele mesmo nos determina. É errado, da mesma forma, colocarmos o homem em pé de igualdade com o restante da natureza. Ele é a coroa da criação. Somente o homem tem um sopro de vida, o ruar, no hebraico, de Deus, o Espírito, fazendo a alma vivente diferente dos animais. Nós temos estudado isso aqui sistematicamente nos nossos estudos às quartas-feiras, sobre como tudo começou, um exame profundo que estamos fazendo no livro de Gênesis. Então, o cuidado com a terra é um compromisso de todos nós. E aqui também Uzias foi usado por Deus para o resgate da propriedade das fronteiras que haviam sido perdidas no Reino do Sul. Também a moral nacional é um ponto de valores que estavam perdidos e foram resgatados no reinado de Uzias. É possível observar que há muito tempo aquele país estava prostrado. Haja visto que o governo desastroso de Amazias, seu pai, que se envolveu numa guerra com Israel e acabou vencido e também humilhado. Uzias, porém, com as realizações acima mencionadas, impôs respeito e admiração dentro e fora do seu reino. Com isso, sua fama cresceu e Judá ficou bem visto, resgatando sua dignidade. O próprio Senhor Jesus, ele nos disse que um reino dividido, ele não pode prosperar. Agora você imagina um reino dividido e um desses reinos ainda humilhado. Aí fica pior ainda. Deus, ele selecionou um povo, ele escolheu dentre as nações o povo de Israel para ser o povo chamado pelo seu nome, o povo de Deus. E por intrigas políticas, humanas, dividem-se em dois reinos já fadados naturalmente ao fracasso, que é a consequência natural que vai acontecer com ambos, apenas mantendo-se a dinastia, digamos assim, posteriormente ao exílio do reino de Judá, pela aliança que Deus havia feito com Davi, seu servo, de que seu trono jamais seria encontrado vazio. Isso era uma promessa messiânica, tanto que é cumprida em Cristo, o filho de Davi. Agora, note comigo um fato interessante, que é observarmos o contexto em que isso acontece. O reino de Israel
pela sua própria idolatria, entretanto, com muitas conquistas militares e com a maior fatia das tribos que se juntou após a divisão lá da intriga entre Roboão e o povo, o filho de Salomão, 10 das 12 tribos inauguram este reino chamado Reino de Israel, o Reino do Norte, marcado pela idolatria, marcado pelas intrigas familiares. É lá que surge Acabe e Jezabel, é lá que os profetas de Deus são trucidados e mortos por denunciarem os pecados do trono daquele reino. É lá que a idolatria e as mais terríveis perversidades vão surgindo e marcando aquele povo que depois seria destruído antes do exílio da Babilônia, que acometeu o reino do sul, o reino de Judá, pelo reino da Assíria, sob a capitania, né, de Senaqueribe. Então são eles tomados, destruídos e nunca mais voltam a ser uma nação. Entretanto, meus irmãos, você imagina então o fardo do fracasso de um reino dividido e tendo em vista Amazias, o pai de Uzias, intentando de maneira terrivelmente despreparada uma guerra contra o reino do norte, perde e a moral daquela nação é totalmente mitigada, totalmente destruída. Há muito tempo aquele país estava frustrado e passa a crescer e passa a resgatar sua dignidade a partir do reinado de Uzias. Feitos que são aqui registrados no capítulo 25 também, de 17 a 28, e no capítulo 26, de 7 a 8. Vamos ver aí os versos 7 e o verso 8. Olha só, no capítulo 26. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gurbaal, e contra os meunitas. Os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. O seu reinado, então, contribui para que as nações ao redor de Judá passassem a nutrir respeito, a nutrir crédito pelo crescimento operado ali naquela terra através do reinado de Uzias. Mas precisamos, meus irmãos, ainda observar algumas melhorias específicas que o rei Uzias opera naquele povo a partir do seu reinado. E ele investe muito bem num ponto que talvez, olhando para o nosso exemplo contemporâneo, seja também um dos principais quesitos pautados em debates políticos quando se aproximam as eleições. Segurança nacional. Segurança pública, segurança nacional é seguramente um dos temas de maior sensibilidade, ao lado da saúde, da educação e, mais recentemente, valores familiares. Têm sido incluídos também nesses debates, como questões de ética, questões envolvendo pena de morte, aborto, direito à autodefesa e tantas outras coisas. Mas a segurança pública, isso desde antes mesmo da redemocratização, tem sido um dos pontos mais sensíveis de problemática da nossa nação, com o crime crescendo cada vez mais, sendo vertiginoso e assustador o crescimento do número de atentados, de perversidade crescendo ao nosso redor, a prática de estupros, de crimes contra a honra, coisas que, quem sabe, você pode até se iludir em pensar que já foi melhor. A grande realidade é que nós nunca melhoramos. Nós sempre estivemos num panorama de grande perigo ao falarmos desse tema, segurança nacional, em nosso país. E não era diferente, meus irmãos, quando nós estamos falando lá do tempo do reino do sul, reino de Judá, onde Uzias, ele teve a oportunidade durante 52 anos governar. Veja que a guerra que tinha ocorrido entre Israel e Judá, narrada no capítulo 25, dos versos de 21 a 24, deixou Jerusalém exposta, sem a sua proteção, sem estar fortificado. Seus muros de proteção foram derribados, desde a porta de Efraim até a porta de esquina, numa grande extensão. Acompanhe comigo no capítulo 25, os versos de 21 até 24, para conferirmos esse cenário após a guerra intentada por Amazias contra o reino do norte.
Subiu então Jeoás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, e mediram armas em Bet-Semes, que pertence a Judá. Judá foi derrotado por Israel, e fugiu cada um para sua casa. E Jeoás, rei de Israel, prendeu a Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Jeoacás, em Bet-Semes. Levou-o a Jerusalém, cujo muro ele rompeu, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. Tomou todo o ouro e a prata e todos os utensílios que se acharam na casa de Deus com Obed-edom e os tesouros da casa do rei, como também reféns, e voltou para Samaria. Samaria, capital do Reino do Norte. Uma humilhação total. E sempre que a gente fala em humilhação, levar as coisas do palácio, levarem reféns, isso era o de menos para eles. Mas quando mexia no tesouro do templo, isso era a pior humilhação para os judeus, para o Reino do Sul. Porque tratava-se da representação geográfica, política e também espiritual, religiosa do povo. Era o templo. E o templo, quando era saqueado, quando era vilipendiado na sua organização e também nos seus utensílios, representava o maior grau de humilhação para o povo do sul, para o reino de Judá. E aqui, além disso, você observa um buraco sendo aberto nos muros da cidade. O que coloca, isso é um aviso que o rei Jeoás, aí o rei do norte, o rei de Israel, deixa para as outras nações. Podem invadir a Judá, porque eles não têm mais proteção. Eu consegui, ainda vou deixar escancarado para vocês a possibilidade de também vocês os saquearem, pois é uma nação perdida, é uma nação enfraquecida. E Uzias, observando esse detalhe, ele promove reparo e prevenção, para que isso não se repita mais. E lá no capítulo 26, versos de 9 a 11, nós vemos exatamente estas medidas sendo adotadas por Uzias. Além de reconstruir muitos locais, Uzias, ele reparou os muros da cidade e fez construir várias torres para vigilância ao longo dessa muralha, também no interior da cidade fortificada, que serviram para vigilância também da lavoura e dos próprios rebanhos, não permitindo que fossem novamente pegos de surpresa. Existe um antigo adágio popular, meus irmãos, que diz assim, que a pessoa inteligente aprende com os seus próprios erros. Mas é dito que o sábio aprende com os erros dos outros. E Uzias nos prova aqui a sabedoria exatamente neste quesito, não repetindo os erros de seu pai, Amazias, mas colocando-se em posição de corrigi-los antes mesmo que aconteçam. Então, observando o exemplo de outra pessoa, no caso seu próprio pai, e adotando todas as providências e a cautela necessária. Eu costumo sempre dizer que a gente, quando está bem, quando a igreja está feliz, está crescendo, trabalhando, é aí que a gente tem que começar a ficar vigilante, orar, a gente tem que começar a pedir fortalecimento do Senhor, porque as hostes malignas, as quais se colocam em antagonismo com a igreja do Senhor, como vemos lá em Efésios 6, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades dominadores desse mundo tenebroso. Eles vão contender contra a igreja do Senhor. E se acreditarmos nas nossas próprias forças, que estamos bem, que nada há de nos abalar, é exatamente aí que começa a nossa própria ruína, porque a soberba precede a queda. Nós precisamos, meus irmãos, estar em constante vigilância, como Jesus nos orienta e orienta aos seus discípulos, sede mansos como as pombas e prudentes como as serpentes. A prudência, a vigilância é nomeadamente uma das principais características de um servo temente ao Senhor. Ele não confia em si próprio, porque maldito é o homem que confia no homem, ele confia no Senhor, por isso é chamado bem-aventurado. A prevenção, o reparo dos muros é um dever nosso, espiritualmente falando, em não deixarmos abertas as entradas dos nossos corações para o pecado, para as tentações e para o desânimo, que é um resultado das provações que haveremos de enfrentar. Uzias também ele vai envolver-se muito profundamente na organização militar. O texto fala dos versos de 11 a 13, que tinha Uzias um exército de homens destros nas armas,
que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Maazéias, sob a direção de Ananias, que era um dos príncipes do rei. O número total dos cabeças de família, homens valentes, eram de 2.600, e debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Organizar o que estava perdido, um exército que estava ali humilhado, descredenciado, depois de uma derrota contra a sua nação co-irmã, o reino de Israel, foi uma tarefa extremamente difícil. Mas para as realizações que Uzias se propôs, ele precisava organizar um numeroso e bem treinado exército, que não decepcionava o rei em nenhum empreendimento armado. É interessante notar o contexto em que se encontrava o povo naquela época. Hoje, nós vemos, principalmente no nosso país, um contexto bastante pacífico no tocante a empreendimentos militares. Nós não temos maiores problemas aqui na América do Sul, mas muitas nações, ainda no tempo contemporâneo, têm nos provado a importância dessa preparação para dissabores, de tentativas de invasões de outras nações, como é no caso recentemente instaurada a guerra entre a Índia e aquela região ali também próxima da Índia, onde estão ali o Paquistão, estão ali contendendo agora com ameaças, inclusive, de guerras nucleares. Já tínhamos a guerra da Ucrânia com a Rússia, de Israel com a região ali da faixa de Gaza, né? A entidades terroristas, e agora mais uma guerra no mundo, o que não é muita surpresa para aqueles que conhecem da palavra de Deus. Entretanto, meus irmãos, a organização militar era de suma importância para que Uzias tivesse conquistas, vitórias no seu propósito. Também ele mexe com o equipamento bélico. No verso 14 nós vemos isso, quando ele diz: preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos e até fundas para tirar pedras. E aqui não tem como não lembrar do exemplo de Davi. As fundas, né? Aquele instrumento bastante primitivo que foi o propulsor da vitória de Davi contra Golias. Na realidade, foi o Senhor que lhe garantiu este êxito, mas ficou marcado ali pelo uso da funda e da pedra que acerta a testa do gigante. Então, queridos, o equipamento ele também é muito importante. Trazendo para a nossa realidade, aplicando para o nosso contexto, você não pode pensar que tendo bastante fé, que tendo bastante revestimento espiritual, mas sem as armas certas, você vai contender contra o mundo e vai vencer. Muito pelo contrário, você vai estar se apresentando vulnerável para as batalhas que a vida cristã haverá de nos apresentar. O apóstolo Paulo nos fala isso com muita certeza, com muito cuidado pastoral para a igreja de Éfeso e também para nós, da importância de nos revestirmos da armadura de Deus. Veja comigo no livro de Efésios, no capítulo de número 6. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 6, nós vamos ler dos versos de 10 em diante. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com a intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo
eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. As armas, o equipamento adequado é fundamental, meus irmãos, para obtermos sucesso nas empreitadas, nas batalhas espirituais dessa vida. Nós temos a sua palavra, a sua verdade, o evangelho da paz, a justiça do Senhor a nosso favor. Não podemos sair para a batalha desnudos desta armadura que apropriadamente nos protege, nos blinda para sermos agentes, como Paulo diz aqui no final dessa passagem em Efésios 6, embaixadores de Cristo. Seremos também reconhecidos pelo tipo de equipamento que temos carregado. E Uzias também investe nesse tocante para robustecer a segurança nacional do reino de Judá com a fábrica de artefatos bélicos, o que era até então um fato inédito no Reino do Sul. Veja comigo o verso número 15, quando diz: fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinadas para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Ele investe na ciência e na tecnologia. E isso também está à disposição do povo de Deus, e nós não podemos ignorar. É o próprio Deus que concede ciência ao homem até os seus próprios limites estabelecidos, a fim de que progrida, de que descubra, de que produza novas invenções, como aqui Uzias se utiliza também de peritos. Nós temos hoje, meus irmãos, ferramentas impressionantes nas nossas mãos e não podemos ignorá-las para o benefício da pregação do Evangelho. Um exemplo disso são as próprias redes sociais. Nossa mensagem agora mesmo vai ser transmitida para o YouTube e temos pessoas que têm nos visitado aqui, conhecido a igreja do Senhor através dessa ferramenta. O fato é que nós não somos reféns dela. Ela pode e vai ser uma grande e boa ferramenta na mão da igreja do Senhor, se usada com sabedoria, se usada com os limites que são necessários. Agora, nós não podemos ignorar também o avanço da tecnologia a favor do progresso do Evangelho. Olhando para lá, a segurança da nação de Judá, ela é sim robustecida, trazendo renome para o reinado de Uzias a partir desse seu olhar visionário para com a visão de fabricação de novo maquinário, de artefatos bélicos, chamados naquela época de invenção de homens peritos. Quem sabe se essas máquinas eram protótipo de canhões ou lança-mísseis que conhecemos hoje, ou até mesmo de catapultas, que muitos atribuem a terem sido invenções da Grécia Antiga, mas podem muito bem ter sido aqui já esquadrinhadas pelos peritos que trabalhavam para Uzias. A verdade é que Uzias instalava máquinas rústicas naquela torre e com ela arremessava flechas e pedras a grandes distâncias, dificultando então já antecipadamente o avanço dos seus inimigos. Muito interessante então esse investimento de Uzias. Uzias, como aplicação, queridos, planejou e trabalhou duro para proteger sua nação contra os ataques. Quais são os seus planos, falando pessoalmente de você? O que você tem feito para proteger bem sua família, a sua própria vida, dos ataques do inimigo? Você tem colocado de maneira negligente a tua preparação ou você tem se preocupado de maneira vigilante com a proteção do teu coração, com a proteção do teu testemunho, com a tua integridade espiritual? Precisamos, como Uzias também, nos revestirmos, como Paulo nos ensinou em Efésios 6, de todas as armas possíveis, que nos têm sido dadas graciosamente, sem custo algum, tendo em vista que o preço já foi pago. Eu digo que uma das guerras mais fáceis de ser lutadas, embora ainda desafiadoras, são as guerras do povo de Deus, porque a vitória já está certa. Nós somos chamados para entrar em campo só, porque o placar já está garantido. E ainda assim, há aqueles que se autoderrotam nessa trajetória. Em terceiro lugar, meus irmãos, do ponto de vista, agora, ele protege o povo, ele se prepara para resistir ao ataque de inimigos,
mas Uzias, ele pensa também no bem-estar social. Essa palavra, ela surge muitas vezes quase como que uma utopia dentro de projetos políticos de homens no nosso tempo. Bem-estar social. Parece-nos que é uma sigla de uma política que vai ser desenvolvida, quando na realidade bem-estar social é a premissa primária de qualquer governo. Para que um governo existe? Para que o Estado existe? Senão para o benefício do povo que o elege, sobretudo no nosso modelo de governo aqui no Ocidente, de maneira mais presente, né? A democracia, a república, e com algumas diferenças a depender do país. E para isso, Osias, movido pelo Senhor, batalha, ele projeta diversas melhorias que vão garantir esse bem-estar social. Primeiro, amenizando os efeitos da seca. A região ali, você já sabe, a região da Palestina, aquela região ali do Oriente Médio, da nação de Israel e tanto de Judá, era uma região muito cercada por um clima, uma geografia desértica. E eles tinham lá grandes problemas com as questões de armazenamento de água e de irrigação para a plantação. É interessante notar que, inclusive, Ezequias, ele vai ser conhecido exatamente por ter sido um grande promotor dos canais de irrigação, que notabilizaram Jerusalém como sendo uma cidade preparada para a agricultura. E isso começa a ser projetado aqui com Uzias. Ele manda cavar poços em regiões carentes de água para minimizar os sofrimentos naquelas regiões. E interessante notar que ele nota exatamente a preocupação dele e a direciona para os menos favorecidos. Certamente não faltava água para o rei no palácio, mas ele não se sente satisfeito em saber que no seu reinado haveriam pessoas sofrendo os malefícios da sede, da seca no solo do reino de Judá. E com isso ele favorece a agropecuária. Com uma melhor gestão da água, também ele se reforça de técnicos agrônomos, lavradores e pastores de rebanhos bovinos. É o que nós vemos aí no texto também do capítulo 26 do segundo livro das Crônicas. Sem dúvida, Uzias era um homem de visão e de ação, e ele vai ser referenciado por isso também. Vamos ver dois textos que nos ajudam a compreender também essa importância da visão para o benefício do bem-estar do povo de Deus. Em Isaías 55, versos de 12 a 13. Isaías capítulo 55, versos de 12 a 13, nós vemos uma referência muito interessante com respeito a esta preparação, a esta visão que o povo de Deus necessita ter. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto para a glória do Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. E lá no Salmo 126, versos 3 e 6, nós também vemos a importância do homem prudente. Salmo 126, verso 3 até o verso 6. Diz assim a palavra de Deus: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com o júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. E, de fato, meus irmãos, é o Senhor quem promete a todo tempo restaurar a sorte do seu povo, e com isso, não permitindo que o seu povo definhasse nos aspectos, nos efeitos da própria seca que assolava ali a nação de Judá. Levantando homens como Uzias para que fossem promotores da restauração que, ainda de maneira bem superficial, era ofertada ao povo. O ofício sacerdotal em Israel, antes de passarmos para o último e quarto ponto, na época patriarcal, não tinha um sacerdócio organizado. Então é por isso que você observa, lá no exemplo do livro de Jó, que nós estamos acompanhando aqui dominicalmente, na nossa leitura continuada,
que os patriarcas é que eram responsáveis pelo ofício sacerdotal. Eles mesmos se encarregavam, antes do povo de Israel ser constituído uma nação no deserto, depois do Êxodo, antes disso os patriarcas eram responsáveis por esse ofício sacerdotal. Então não era uma vocação, era até então uma função dos pais de cada família. Uma tribo toda foi escolhida, entretanto, para exercer esse sacerdócio após o Êxodo, e não pessoas específicas. Então, ao sacerdote era proibido contato com cadáveres, desposar uma prostituta ou uma mulher cujo marido a houvesse mandado embora. O sacerdote era uma espécie de guardião do templo e tinha o privilégio, a vocação de queimar um incenso. E é exatamente aí que recai o erro ou o pecado de Uzias. Ele usurpou o ofício dos sacerdotes. No verso 16, nós vemos em Uzias uma atitude ousada. Vamos ver lá no verso 16 do capítulo 26. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Toda vez que alguém na Bíblia é mencionado como usurpando ou modificando pelo seu próprio intento do coração o que Deus havia determinado em respeito ao culto, as consequências foram tenebrosas. Você vai lembrar dos 2 filhos de Arão, você vai lembrar de Ananias e Safira, você vai lembrar de muitos outros que, usurpando o que Deus determinou para com o culto do Senhor, para com a adoração que lhe seria prestada, as consequências eram mortais. E aqui também para Uzias foi para sua própria vergonha a doença da lepra. Com sucesso ele cresce a vaidade, natural. Aconteceu também com Davi, o orgulho, a arrogância. E nesse estado de espírito, ele adentra o templo para ele próprio queimar incenso no altar do Senhor. Algo muito parecido vai acontecer também com Saul, quando, não querendo aguardar pelo oferecimento do sacrifício por Samuel, que era um sacerdote, também juiz de Israel, até então responsável por esse ofício sacerdotal, ele então atravessa o ofício de Samuel, oferece o sacrifício e nos brinda com aquela clássica frase de Samuel, o advertindo, dizendo que melhor é obedecer do que sacrificar. Às vezes tem até pai e mãe que usa isso aí com os filhos, né? Quando na verdade isso tem a ver com a questão levítica aqui, na questão do ofício destinado pelo Senhor para homens no seu papel, desenvolvendo então assim a vontade de Deus em relação ao povo. Mas Uzias, ele acreditou que pelas suas conquistas, pelo seu próprio sucesso enquanto rei, que ele não precisava mais também dos ministros de Deus. A grandeza dele se tornou notória, como eu já pude dizer para vocês aqui nessa manhã. A sua fama passou além do povo para também outras nações, além de Judá. E ele se torna um rei extremamente forte, como nos disse o título dessa lição. Um rei extremamente forte, contudo, que foi vencido pela sua própria vaidade e ousadamente desobedeceu o Senhor. E isso desencadeou um pensamento dentro dele de autossuficiência. Eu preciso dizer para você, como aplicação, não deixe que o dinheiro, o sucesso ou mesmo o poder subam à sua cabeça. A nossa luta, queridos, é para permanecermos humildes, especialmente diante do Senhor. Quantas vezes eu vejo claramente pessoas, e isso não se limita aos mais favorecidos financeiramente, tem gente que, embora seja humilde, seja pobre, é extremamente arrogante, vaidosa. E isso é um problema que não nos permite experimentar a plenitude do cumprimento da vontade de Deus em nossas próprias vidas, sendo uma trajetória recheada de tropeços, porque o Senhor faz cair aquele que é vaidoso, que é humilde, que é arrogante, mas exalta os humildes de coração.
ao seu próprio tempo. Então veja, há uma consequência direta para isso. E aquele bom reinado, ele vai começando a gerar reações. Primeiro, reações dos ministros de Deus, como vemos lá nos versos 17 até 28, que nós já lemos. Um grupo de 80 sacerdotes, liderado pelo sacerdote Azarias, entra atrás de Uzias e o repreende severamente por tal atitude indevida, mostrando-lhe que estava interferindo no ofício de competência exclusiva dos sacerdotes e não dos reis. Hoje, queridos, o sacerdócio dos crentes, ele é como um dos legados da reforma, resgatados da pureza da igreja primitiva, ele é universal de todos os crentes. Entretanto, ele ainda mantém, como Calvino costumava afirmar, os ofícios ministeriais que ainda estão preservados na igreja do Senhor. São eles pastores, são eles presbíteros, são eles diáconos, os oficiais da igreja, conforme o modelo bíblico reformado e muito especificamente na igreja presbiteriana do Brasil. Então note, embora o sacerdote seja universal de todos os crentes, isso diz respeito à oração, isso diz respeito ao acesso aos meios de graça, que não tem, como defendia o clericalismo romano, uma intermediação humana, mas somente do nosso fiel intermediário, único e exclusivo, Cristo Jesus. Mas ele ainda estabelece líderes para o desempenho das funções que alimentam, que governam e que assistem a igreja do Senhor, respectivamente os pastores para o ensino, os presbíteros para o governo e os diáconos para a assistência do rebanho do Senhor. E assim, não podemos pensar, queridos, que esses homens levantados pelo Senhor terão os seus ofícios invadidos por aqueles que não foram chamados para tal função. A reação aqui, usada pelos sacerdotes de Deus, é uma resposta para colocar Uzias no seu devido lugar. Ele era rei, não era sacerdote. Ele não podia fazer o que ele quisesse, muito embora já fosse um homem de grande fama, de grande poder em toda Judá e também para além das fronteiras do seu país. Ele precisava entender que cada um ali tinha o seu papel. O pastor, embora possa, meus irmãos, desenvolver muitas vezes supletivamente o papel do presbítero, do diácono, ele foi chamado para ensinar. Enquanto presbítero, ele também, tendo este artifício do ensino, sendo ele habilitado para isso, segundo nos orienta a palavra de Deus, lá na carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, nós vamos ter como visível a marca nesses homens de Deus o governo, a diligência no cuidado do rebanho. Enquanto que, da mesma forma, embora também seja habilitado como foi Estevão, como foi Filipe, para o ensino, os diáconos, eles são prioritariamente chamados para zelar pelas dependências de culto e também a assistência do rebanho do Senhor, vendo o cuidado dos órfãos, dos necessitados e dos menos afortunados, como nos está discriminado lá em Atos 6, na eleição dos diáconos, exatamente como pensado pelos apóstolos para suprir a contenda na distribuição dos donativos entre as viúvas dos hebreus e dos helenistas, como está lá no texto, logo no começo da igreja. Cada um tem o seu papel, os crentes têm o seu papel, cada um de nós, enquanto chamados pelo Senhor, de testemunhar ao mundo da graça e da salvação de Cristo. E não podemos, queridos, atravessar os planos de Deus, como aqui fez Uzias, pensando que vamos estar então acumulando para nós. Eu faço tudo. Eu costumei dizer, e na última sexta-feira isso ficou bem claro, muitas vezes o pastor, por alguma impossibilidade, não vai estar à frente de um trabalho e nem por isso a igreja vai parar, porque a igreja não gira em torno do pastor. Ela trabalha com pessoas que estão naturalmente e gradativamente sendo capacitadas para o serviço. E a igreja continua, ela persegue o seu propósito, que é servir submissamente ao Senhor. E assim foi na última sexta-feira, quando tivemos aqui uma abençoada vigília de oração. Tive um mal-estar físico e não pude ficar até o final. E nem por isso o trabalho foi cancelado, muito pelo contrário. Tive excelentes notícias do bom êxito que foi essa noite de oração aqui da IPA, do povo de Deus. Então, meus irmãos, Uzias aqui, a grande lição que nos fica é que nós não podemos nos trair
pela confiança que é voltada e espelhada para dentro de nós mesmos. O servo temente ao Senhor, ele olha e se confia no Senhor e não na sua própria habilidade, na sua oratória, na sua capacidade de fazer muitas coisas, como aqui Uzias pensou poder fazer. E há uma intransigência humana que gera um castigo divino para Uzias. Ele, indignado com a resistência sacerdotal, não se humilhou, mas insistiu ainda no erro no qual havia sido advertido. Naquele exato momento, Deus o castigou. Humilhado e leproso, teve que passar seus últimos dias isolado de tudo e de todos. Eu não preciso lembrar para você que a lepra era uma das doenças mais perniciosas do mundo antigo. Sobretudo, como eu já falei, pela ausência de tratamento e também pela falta de compreensão social dos malefícios dela, ao ponto de essas pessoas ficarem não só discriminadas do convívio social, como também de suas próprias famílias. Eram elas isoladas em colônias, comunidades, esta sendo uma realidade que perdurou durante muitos séculos. Aqui no município vizinho nosso, em Marituba, nós temos um bairro chamado Colônia, que era o chamado leprosário. Existia lá dentro uma moeda, existia lá dentro uma prefeitura, tudo dentro de um bairro que se transformou num recanto de subjugação dessas pessoas a serem relegadas a conviverem com sua própria doença até morrerem. Veja, isso estou falando do século XXI. Até o começo do século XXI. Oi? Colônia do Prata? Aonde? Igarapé-Açu, que é aqui a cidade do natal do nosso irmão Lindomar. Está nos contando aqui que em Igarapé-Açu tinha também. Outros municípios. Ainda tem, né? Mas hoje, obviamente, já com uma outra circunstância, atendimento médico, como aqui em Marituba também. Tive a oportunidade de trabalhar naquela cidade e visitar algumas vezes lá a unidade de Hansenianos, já com todo um aparato, graças a Deus, a Secretaria de Saúde, já permitindo, inclusive, as visitas com os irmãos da igreja. Já tivemos também algumas vezes lá no abrigo. Então, essa doença recai como uma humilhação para Uzias, que se manteve ali de maneira extremamente soberba e arrogante, confiando que poderia resistir à advertência dos sacerdotes, mantendo-se no seu próprio erro. Meus irmãos, Deus nos dá diversas oportunidades de abandonarmos o pecado e muitas vezes a gente não observa. A gente pensa muitas vezes, quando o pastor nos chama para falar, meu irmão, isso que você está fazendo é errado. Os sacerdotes de Deus são chamados, os ministros de Deus. E nós pensamos, eu estou sendo perseguido pelo pastor. O pastor não gosta de mim. Pois eu sempre costumo dizer, se eu não gostasse, eu nem chamava. Eu ficava observando de camarote a ovelha cair no buraco. O pastor ele exatamente vai chamar porque ama, porque gosta. Às vezes quando vai quebrar a perna, é para salvar. Para ela não ter mais nem condição, nem que queira, de cair no buraco. Isso é um ofício pastoral também do presbítero. Isso diz respeito, meus irmãos, ao cuidado com o rebanho, a saúde do povo de Deus. E da mesma forma, Uzias aqui a ele foi oportunizado o arrependimento e ele assim não se dobrou a se humilhar na presença do Senhor. O microfone aqui para o presbítero Oswaldo. Então, nós precisamos entender, queridos, que o que ele espera de nós, Deus não se agrada da nossa própria intransigência. Deus não se agrada do orgulho que brota no nosso coração e nos consome. Deus quer que nós sejamos humildes. Deus espera de nós quebrantamento. Quando formos corrigidos, isso é prova do seu próprio amor para conosco. Quando você for corrigido, entenda da parte do Senhor o cuidado que Ele tem para com a tua vida. Quando você for chamado a atenção, louve a Deus, porque Ele te ama e Ele tem zelo pela tua vida. Pode falar, presbítero. Daí a importância da humilhação diante do pecado, né? Quando, no caso, Uzias cometeu essa intransigência e usurpou esse ofício, ele foi advertido e convocado à humilhação. Ele não se humilhou. E ele somente se retirou quando foi tocado por Deus com a lepra. Naquele momento, já era tarde demais. Ele poderia até se humilhar, mas ele foi humilhado. E assim aconteceu com Saul. Saul, ele
poderia ter se humilhado diante do profeta e se arrependido, mas se tornou intransigente e foi até o fim com essa intransigência. Agora, Davi é um exemplo contrário, né? Quando ele cometia o seu pecado, que ele era pecador também, mas ele reconhecia o próprio erro e se humilhava perante o Senhor, buscando o perdão. Então está aí a importância de se humilhar, de buscar o arrependimento, né? Diante de tudo isso que passa Uzias, Deus o castigou, em consequência, a lepra lhe saiu na testa. A presença é diante de todos os sacerdotes, para humilhá-lo. Interessante notar esse detalhe que o texto nos diz aí, nos versos de 19 a 23, porque a lepra poderia ter surgido no braço, onde ele estava coberto, ninguém ia saber. Ia ser uma penitência secreta. Mas Deus fez questão de humilhá-lo, fazendo-lhe surgir a lepra na sua testa. Humilhado e leproso, ele foi posto para fora ali do santuário, em cumprimento à própria lei mosaica a respeito dos leprosos. Passa os seus últimos dias morando, separado da sua própria família, da comunidade, do estado, e assim esvaneceu a glória de Uzias e Jotão, seu filho, reina em seu lugar. Veja, queridos, um grande rei famoso pelas suas empreitadas e conquistas é esquecido. Passa seus últimos dias esquecido, porque Deus é quem levanta e quem faz cair aos reis. Nosso irmão Eduardo aqui vai fazer um comentário. Não há como pensarmos que vamos desobedecer o Senhor e que vamos passar impunes, pois em seu tempo ele há de humilhar todos os soberbos. Já providencia logo um outro microfone lá para o Maxi também, que em seguida vai falar. Pode falar, meu irmão. Graça, misericórdia e paz. Amém. A todos os irmãos, ao reverendo Gabriel. Muito bom estar aqui com os irmãos aqui na igreja, viu? Nós estamos lidando aqui, penso eu, reverendo Gabriel, estamos estudando e falando sobre um homem que era filho da aliança, um homem, ao menos exteriormente falando, crente, um homem ungido pelo Senhor Deus ao ofício veterotestamentário de rei e um homem piedoso. No fim do capítulo 26, nós não temos especificamente a certeza da sua condenação eterna ou salvação eterna. Particularmente, penso eu, que ele foi um homem eleito, que ele está na glória. Porque todos nós, enquanto servos de Deus, nós somos disciplinados pelo Senhor. E como o reverendo Gabriel acabou de nos ensinar, essa disciplina dói, e dói porque vem do nosso Pai que nos ama. E um pai que ama, disciplina o seu filho. Porque como o reverendo acabou de dizer, se não gostasse, nem chamava, não disciplinava, né? Então eu penso que estamos falando de um homem irmão, de um crente como nós. Perfeito. De um crente que teve duas atitudes que geraram consequências. Eu anotei aqui na explanação do irmão, ele teve primeiramente atitudes piedosas. E usando aqui as próprias palavras da Bíblia, ele fez o que era reto perante o Senhor, ele propôs-se a buscar a Deus e ele buscou efetivamente o Senhor. E essas atitudes dele, do rei Uzias, trouxe a consequência de Deus tê-lo feito prosperar sobremaneira, bem como Deus o ajudou. E ele foi um rei, aos olhos humanos, muito próspero e sábio para Israel. Foi uma bênção, tanto para a sua família, quanto para o povo de Deus. O problema vem justamente já nos versos 14 e 16, quando a Bíblia diz assim, até que se tornou forte. E no versículo 16, exaltou-se o seu coração
para a sua própria ruína, até que se tornou forte e exaltou-se o seu coração. Então nós vemos aqui um irmão que, pelo seu pecado, não guardou como deveria ter guardado o seu coração. E deixou que as bênçãos do Senhor, advindas primeiramente pela soberania e pela graça de Deus, mas manifestadas na vida de Uzias pelos seus frutos de piedade, de zelo, de cuidado, de bom exercício à sua função ministerial enquanto rei. E essas consequências são apontadas para nós por ele não ter guardado seu coração nos versículos 16 e seguintes, né? Que diz que ele cometeu transgressões contra o Senhor. E a palavra de Deus nos mostra que uma dessas transgressões, que já são frutos dele não ter guardado seu coração, foi ter efetivamente entrado no templo e não ter obedecido a sua função enquanto rei e ter se miscuído numa competência exclusiva sacerdotal veterotestamentária. E ele contrai a lepra e morre leproso. Eu volto a dizer, a Bíblia não nos mostra que ele não teve um arrependimento posterior, que no meio da sua humilhação, da sua tristeza, ele não clamou ao Senhor. Não nos mostra isso. E isso também é um dos argumentos que o reverendo acabou de nos ensinar também, que mostra a veracidade das Escrituras. Porque a Bíblia, se fosse um livro realmente montado, terminaria com as coisas boas de Uzias. Mas não, mostra para nós uma grande advertência. Um homem crente, filho da aliança, piedoso, religioso, uma boa religião, no sentido da acepção da palavra que Calvino diz, a verdadeira religião. Só que ele não guardou o coração dele com uma inteireza como Deus exige dos seus filhos. Parecido com Salomão. Salomão, homem de Deus, filho da aliança, piedoso, mas no final da sua vida errou. Mas era um eleito. Eu creio que está na glória com o Senhor. Porque a Bíblia não mostra o final específico dele, mas também não diz efetivamente se ele foi condenado ou não. Mas eu creio que ele foi um homem salvo. Então isso é um alerta para todos nós, meus irmãos. Para todos nós. Se um homem com todo esse pedigree, filho da aliança, ungido, eleito, piedoso, servo de Deus, não conseguiu guardar o seu coração, que era responsabilidade sua, nós temos que ficar diuturnamente zelosos. Já dizia o R.C. Riley, num grande livro, que a santidade é necessária para se agradar a Deus efetivamente. Nós não somos santos para sermos salvos, mas se nós somos salvos, nós temos que ser santos. É isso. E eu penso de maneira segura e convicta de que todos esses exemplos, eles estão diante disso com um verdadeiro propósito na palavra de Deus, para que nós saibamos, meus irmãos, que nem mesmo os melhores de nós eram aptos para salvarem-se a si próprios. Nem mesmo os melhores. Porque até mesmo neles, a ruína de algum momento, diante do seu orgulho, da sua vaidade, ou pela sua omissão, ou pelo seu silêncio, sua negligência, foram muitos os pecados dos reis de Israel, mas também dos patriarcas, a trapaça de Jacó, a mentira de Abraão, o homicídio de Davi, o adultério, que lhe pesa também como consequências. Tudo isso nos mostra em uma única voz que grita do Gênesis ao Apocalipse: somente a graça. É só a graça que salva, porque pelos nossos méritos, os melhores de nós fracassaram. Pode falar, Max. Acho que só confirmando cada vez mais que o nosso irmão falou, que realmente a lição de hoje traz para nós uma reflexão impactante a respeito da nossa caminhada cristã.
E nós estamos vivendo uma época onde grandes homens de Deus têm sido, por não vigiar no seu coração, como bem mencionado nosso irmão ali, tem sido tropeçado, falhado na caminhada, e nós temos atentado, visto cenários como esse acontecendo. E a gente chega após uma reflexão de que o que vai valer realmente importa é o fim da nossa caminhada. Porque o que vai chamar sempre atenção para a nossa reflexão, por exemplo, hoje nós podemos estar bem caminhando com o Senhor Jesus, ouvindo sua palavra, andando nos seus caminhos, mas amanhã, se nós não vigiarmos o nosso coração, nós podemos estar no mesmo caso que também esse rei Uzias. Então, o que vai contar muito para a nossa família, para nossos irmãos, nossos amigos, não é o que nós fizemos ontem, o que nós deixamos de fazer, é o que estamos fazendo agora, que vai servir como exemplo, como motivação para outras pessoas. Então, essa reflexão também chama a minha atenção em particular nesse sentido. E isso nos leva, nos catapulta para uma das principais doutrinas reformadas, chamada perseverança dos santos. E a perseverança dos santos, já disse certa vez um teólogo, não é a perseverança dos santos, é a perseverança do Deus dos santos. Porque é Ele que não desiste de nós, persevera até o fim, nos mantendo debaixo da sua graça para aqueles que Ele mesmo elegeu, escolheu e predestinou antes mesmo da fundação do mundo. Então a intransigência leva-nos às consequências. Davi morreu com elas, aqui também Uzias, e muitos são os exemplos, como já citado pelos irmãos, e que nos fazem pensar nisto. Nós temos à nossa disposição, como Uzias teve também, o convite do arrependimento. E ele vem a nos chamar para isso. Tem muita gente que pensa que aquele hino é um hino fúnebre, mas na verdade é de convite, quando ele diz assim: manso e suave Jesus, convidando, chama por ti e por mim. Esse convite é para reconhecer que mesmo zelosos, mesmo diligentes na nossa caminhada de fé, todos nós somos injustos. E somente podemos ter a nossa vida realmente moldada pelo seu Santo Espírito ao reconhecermos que temos que ser menos de nós e mais dele, a ponto de já não mais sermos reconhecidos pela nossa própria marca pessoal ou de personalidade. Como Paulo nos orienta na carta aos Gálatas: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Não hesite em reconhecer o seu erro, mesmo que seja necessário humilhar-se. Meus irmãos, as lágrimas derramadas de um coração que se humilha na presença do Senhor, como lemos lá no Salmo 126, serão sementes lançadas para o teu próprio crescimento. Baixa a guarda, baixa a guarda. Na hora do confronto com o pecado, entenda que o Senhor tem a dizer algo a você. Não se sinta perseguido, não se sinta ensimesmado ou atacado. A palavra doce, a palavra com água com açúcar, ela não salva, ela só amacia o nosso ego. A palavra que salva é a que corta, mata e fere. Ela é espada de dois gumes, apta para discernir pensamentos, juntas e medulas, alma e espírito. E é ela que nos conduz para Cristo, o Verbo encarnado de Deus, o Filho unigênito do Pai, o nosso Salvador. João Calvino, para encerrarmos, ele dizia que a prosperidade é frequentemente um teste mais severo para o coração humano do que a adversidade, pois leva o homem a confiar em si mesmo ao invés de confiar em Deus. E ele está falando aqui para uma comunidade de pessoas burgueses, pessoas bem afeiçoadas ou bem nutridas de suporte financeiro. A gente pensa, queridos, que só o pobre tem dificuldade, o rico muitas vezes também. E está entre os 5 grupos de pessoas menos alcançadas pelo Evangelho. Os mais pobres e os mais ricos estão aí nesse bolo, juntando quilombolas, ciganos, ribeirinhos e outros. Nós precisamos indígenas. Nós precisamos entender, queridos, que Deus nos dá bênçãos para que nós generosamente sejamos instrumentos nas suas mãos para abençoar os que estão ao nosso redor. E não para, negligenciando isto,
enchermos o nosso próprio coração de soberba e de vaidade. E J.C. Ryle, que até citou aí o nosso irmão também, parece que estava adivinhando, né? Nos diz o seguinte: é possível ter uma longa carreira de zelo religioso e ainda assim ser desqualificado no final, quando a alma perde de vista sua total dependência de Deus. Quando você começa a confiar que você vai conseguir sozinho, pode se preparar, porque já tem um abismo abrindo-se na terra para te engolir. Como disse muito sabiamente o nosso irmão Max, é preciso que estejamos atentos a isso. Conclusão, meus irmãos: de início, Uzias buscou a Deus e andou pela vereda da retidão, gozando de boa prosperidade no seu governo, como está aí nos versos 4 e 5. Com o passar do tempo, se exaltou no coração, deixando o orgulho, a vaidade e a arrogância subirem-lhe à cabeça, afrontando com isso ao Senhor. Nós aprendemos com o exemplo de Uzias que junto a Deus nós gozamos as bênçãos do Senhor, mas longe dele só há destruição. É por isso que Pedro, ele mesmo com propriedade, fala do seu próprio exemplo, tendo ele se levantado, não é? Como arrogante, como precipitado, impetuoso Pedro, antes da sua conversão, e depois de ter sido quebrado pela promessa que Deus havia dado a ele, de que haveria de negá-lo, e isso não serviu para o destruir, mas como dito aí pelo nosso irmão que citou, para o seu próprio arrependimento foi ele resgatado, e nos lega esta mesma verdade na sua primeira carta, capítulo 5, verso 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. E essa exaltação não é como nesses cânticos triunfalistas aí que se cantam no meio gospel. Isso não é para você estar no palco e não tem essas coisas, não. Essa exaltação chama-se salvação. Ele haverá de nos glorificar no dia final, como prova da sua própria aliança feita com o seu povo. Humilhem-se perante o Senhor. Humilhemo-nos perante o Senhor e nos arrependamos. Exaltação, vaidade e orgulho são armas do inimigo para o seu fracasso como servo de Deus. E ele vai plantar diversas situações, e veja, não estamos falando muitas vezes de um meio ímpio. O coração de Uzias, ele é tomado pela tentação dentro de um palácio. É muitas vezes na igreja que isso vai surgir no teu coração, para você não ouvir uma advertência do seu pastor, uma mudança que você tem que ter. E você pensa que é mania do pastor, que é perseguição, e não entende a necessidade de reconhecer e melhorar. Isso vai ser dentro do contexto em que estamos servindo ao Senhor, como Uzias estava. Porque quem já está vendido ao mundo, o inimigo não vai atrás, já pertence a ele. Os ataques serão exatamente no nosso ambiente de tranquilidade espiritual. Pois mesmo aqui, nós temos que acordar todos os dias com um senso de arrependimento, entendendo que precisamos morrer para os nossos próprios prazeres. Segundo, preciso buscar continuamente a Deus e estreitar minha comunhão com Ele. Essa é a fonte de vida verdadeira e abundante. Sem o Senhor, não há chance alguma de sucesso. E quando eu digo sucesso, não estou falando material. Estou falando de sucesso para um fortalecimento, uma edificação do teu espírito no Senhor. Para que você esteja seguro para lidar com os tombos que a vida vai te proporcionar. É somente com compromisso de oração, lendo a sua Bíblia todos os dias, meditando na sua palavra, buscando ensiná-la para alguém no seu trabalho, no seu ambiente de convivência, na sua vizinhança, é que você vai estar perto do Senhor para então, arrependendo-se dos seus pecados constantemente, experimentar o refrigério que vem do alto, o refrigério que do Senhor nos é dado. Quero chamar aqui à frente, vamos ficar de pé, meus irmãos? Quero chamar aqui à frente o nosso grupo de louvor para a gente entoar um hino. Não adianta só crer, meus irmãos, no que o Senhor tem para nos ensinar. Nós